O maior confronto de IA da história começa hoje, e até o fim deste vídeo você vai entender por que quase todos, incluindo imprensa de tecnologia, Reddit e especialistas em benchmarks, estão interpretando este momento de forma errada. O GPT 5.6 pode ser lançado nas próximas horas. A janela de lançamento vai de 7 a 9 de julho, e fontes da OpenAI afirmam que querem lançar o quanto antes, então o anúncio pode ocorrer enquanto você assiste ao vídeo. 10 dias depois disso, em 17 de julho, o Gemini 3.5 Pro finalmente chega no mesmo dia exato que o DeepSeek S4, no que pode ser o ato mais deliberado de guerra de agendas que essa indústria já viu. 3 modelos de fronteira em 10 dias, mas o Fable 5 da Anthropic segue no topo, desafiando todos a superá-lo. Agora vem a parte que vai mexer com sua cabeça. Tudo que você ouviu sobre o Google estar acabado, o Gemini ficando para trás, e o atraso do 3.5 Pro ser um fracasso pode ser o oposto. Vou te mostrar o motivo em instantes. O atraso pode ser a jogada mais agressiva do Google em anos. Por quê? Uma frase vazada sobre o consumo de tokens pode mostrar que o modelo mais barato do Gemini estava, secretamente, mantendo o mais poderoso como refém. Por que o 3.1 Pro, de repente parecer menos inteligente, pode ser o maior indício de que algo grandioso está sendo preparado nos bastidores? Por quê? Uma suposta janela de contexto de 2 milhões de tokens e uma arquitetura de orquestrador oculta podem inverter totalmente o ranking. Também vou dar espaço para os céticos, porque existe um contra-argumento circulando que é realmente perigoso para toda essa teoria, e nós vamos testá-lo ao vivo. A quantidade de mal-entendidos circulando agora é realmente impressionante, então vamos falar sobre isso. Primeiro, falemos do atraso, pois sua história é mais interessante do que parece. O Gemini 3.5 Pro era previsto para lançamento em junho. Isso não aconteceu, e a reação imediata online foi aquele típico pessimismo dizendo que o Google está acabado. Mas, de acordo com várias fontes, isso não foi uma falha técnica causada por pânico. Foi uma decisão estratégica. Relatos dizem que a DeepMind avaliou o plano de seguir com o modelo base 2.5 Pro e basicamente recusou: não faremos isso. Eles abandonaram a base antiga e usaram o tempo extra para um novo pré-treinamento em uma base mais avançada. Reflita sobre o significado disso. Em vez de ajustar a estrutura antiga, eles reconstruíram toda a base. As melhorias específicas seriam em raciocínio matemático, geração de cenas SVG, senso estético de design de front-end e uma saída de código mais limpa e concisa. Testes vazados indicam que o modelo gera interfaces melhores, lida com lógicas complexas de jogos sem se perder e entrega saídas mais enxutas e precisas, diferente do código inchado comum em modelos grandes. Isso não é remendo, é reconstrução. O fato de suportarem um mês de intensa pressão pública para fazer direito mostra como levam esse lançamento a sério. Agora, alguns analistas já estão sendo cautelosos, dizendo que mesmo com o novo pré-treinamento, o 3.5 Pro ainda pode ficar aquém de desafiar totalmente monstros de trilhões de parâmetros, como o Fable 5 em termos de escala bruta. Talvez, mas escala bruta nunca foi toda a história, e o Google sabe exatamente quais batalhas está escolhendo aqui. Agora, preciso esclarecer uma coisa, porque esse erro está em todo lugar. As pessoas seguem comparando o Fable 5 ao Gemini 3.5 Flash e dizendo que o Google ficou irremediavelmente para trás. E olha, eu entendo por que isso acontece. O Flash é o modelo mais novo do Gemini que as pessoas podem experimentar. O Flash é um modelo bastante limitado, com baixa latência, focado em velocidade, inferência de baixo custo e fluxos de trabalho com agentes. Seu objetivo é ser rápido e barato para funcionar como subagente em sistemas maiores. Avaliar o potencial máximo do Google pelo Flash é como julgar uma equipe de Fórmula 1 por suas vans de entrega. Mesmo dentro da linha Gemini, as pessoas esquecem os níveis. Pro está no território do Opus. O verdadeiro concorrente da classe Fable, se o Google seguir seu próprio padrão, seria algo como uma variante do 3.5 DeepThink. Metade das discussões online agora é sobre comparar modelos de categorias de peso distintas e fingir surpresa com os resultados. Mas vai além dos níveis, e é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. Existe uma teoria crescente
apoiada por vazamentos e até uma resposta meio enigmática do próprio Logan Kilpatrick de que o 3.5 Pro não está sendo desenvolvido apenas como mais um gerador de texto. Ele está sendo posicionado como um orquestrador, um modelo projetado para ficar acima de subagentes especializados, muito provavelmente em enxames de instâncias flash, e coordená-los. Modelos do Google são multimodais por natureza em praticamente toda a linha. A DeepMind possui décadas de pesquisa, tudo, desde avanços no estilo do AlphaFold até modelos de mundo guardados no cofre, esperando para serem integrados em um único ecossistema. O que faltava a eles era um modelo poderoso o suficiente para conduzir essa orquestra e, ao mesmo tempo, forte o bastante para resolver problemas difíceis de primeira, sem precisar de 20 iterações para chegar lá. Se a ideia de um orquestrador for ao menos parcialmente verdadeira, isso pode explicar o atraso melhor que qualquer outra coisa. Siga a lógica. Os vazamentos disseram que o Google queria aplicar lições do lançamento do 3.5 Flash sobre consumo de tokens. Muitos entenderam que o Flash era o produto atrasado. Mas pense ao contrário. Se você já assistiu ao 3.5 Flash Think, sabe que ele consome uma quantidade absolutamente absurda de tokens de raciocínio intermediário. Ele encontra um problema difícil, escreve alguma coisa, pensa de novo, escreve mais, entra em loop, luta, tenta de novo. Agora adicione um modelo orquestrador premium sobre várias instâncias Flash. Esse orquestrador deve ingerir tudo produzido pelos subagentes. Se o Flash está se afogando em seus próprios tokens de raciocínio, então o Pro está desperdiçando recursos computacionais premium e caros apenas lendo ruído. Não lance um orquestrador antes de garantir a eficiência da economia de tokens. Então, a teoria diz que o próprio Flash é o gargalo que está atrasando o Pro, e que o Google provavelmente está preparando um 3.6 Flash ou até mesmo um 4 Flash para rodar de forma mais enxuta junto com o lançamento do Pro. E isso nem seria um comportamento novo para eles. Quando o Gemini 3 Pro foi lançado, ele era incrivelmente capaz, mas alucinava demais. E o Google rapidamente lançou o 3.1 Pro, que reduziu drasticamente a taxa de alucinação enquanto melhorava o modelo como um todo. Mesma estratégia, mas em outra camada da pilha. Falando do 3.1 Pro, vamos falar sobre o elefante na sala, porque todo mundo percebeu isso. O modelo parece pior do que era antes, notavelmente pior. A explicação imediata é que o Google enfraqueceu o modelo em segredo, e provavelmente há uma limitação. Mas o motivo importa. O Google não serve só ao Gemini 1. Eles estão executando simultaneamente IA, Studio, integração com a busca, Workspace, Notebook, Notebook LM, Flow, Vel, Imagem, Astra, Jules, Gemma, várias versões Flash e Pro. Há uma pilha de modelos especializados por trás desses produtos. Esse ecossistema atende bilhões de usuários, mas a capacidade de processamento é limitada. Se o Google está atualmente realocando hardware para preparar o lançamento do 3.5 Pro, então a sensação de degradação do 3.1 Pro não é um sinal de declínio. É fumaça do motor de algo maior começando a funcionar. Modelos Gemini costumam parecer limitados antes de grandes lançamentos. Então, ironicamente, quanto pior o 3.1 Pro parece, mais próximo o 3.5 Pro provavelmente está. Sobre alucinações, há uma nuance pouco comentada que merece 30 segundos da sua atenção. Na verdade, são dois problemas diferentes tratados como um só. O primeiro é a alucinação geral, aquele clássico problema de inventar coisas que todo modelo de ponta ainda enfrenta. O Google já reduziu bastante isso entre o 3 Pro e o 3.1 Pro e o 3.5 Pro, deve avançar ainda mais. O segundo problema é diferente e, sinceramente, mais irritante. O 3.1 Pro confia demais no seu próprio conhecimento interno. O Flash busca informações na web o tempo todo. Já o 3.1 Pro trata seus dados de treinamento como verdade absoluta. Às vezes, afirma com confiança ao usuário que ele está errado ou alucina, o que, ironicamente, causa ainda mais alucinações. Curioso, as pessoas faziam essas mesmas reclamações antes do lançamento do Gemini 3 Pro e o modelo superou quase tudo em vários benchmarks. A história se repete. Agora, para não parecer que estou só fazendo propaganda, preciso dar espaço ao principal contra-argumento, porque ele realmente é muito relevante.
Céticos afirmam que essa narrativa de orquestrador confunde o modelo com a estrutura de suporte. O argumento deles é que enxames de subagentes, loops de repetição e orquestração são recursos do software que envolve o modelo, não dos próprios pesos do modelo. Quando o Fable 5 passa 20 minutos criando um clone de Minecraft, com erros de compilação e novas tentativas, é o sistema de agentes do Cloud Code que está iterando, não o modelo bruto. Aponte esse sistema para o Gemini e terá o mesmo loop. Eles também apontam que o Fable 5 lidera em benchmarks de turno único, sem sistema de agentes, como o LM Arena, e alcança 92,6% no GPQA. Diamond estruturalmente é one-shot. Então, a afirmação de que ele não consegue performar sem subagentes não se sustenta diante dos dados. Pontos justos, de verdade. Mas aqui está o contraponto ao contraponto. Gemini 3.1. Pro ainda mantém a vantagem no GPQA com 94,1. E no Arc AGI 2, que talvez seja o teste mais puro de raciocínio fluido, ele alcança impressionantes 77,1. Apesar de considerado desatualizado com apenas 4 meses, o modelo do Google ainda rivaliza ou supera o novo lançamento da Frontier fora da programação e fluxos autônomos. Logan, provocando publicamente o 3.5 Pro como resposta para tarefas difíceis de nível Frontier, em meio a uma discussão sobre orquestradores, é uma piscadela bem óbvia. A verdade deve estar no meio, mas esse meio ainda é muito otimista para o futuro. Enquanto isso, a pressão competitiva aumenta. O GPT 5.6 novamente, possivelmente sendo lançado hoje, supostamente chegará com limites de plano significativamente mais generosos. E o timing é cirúrgico. Voltado diretamente a conquistar usuários frustrados do cloud que perderam o acesso ao Fable 5 em seus planos. A OpenAI adota medidas de segurança mais rigorosas antes do lançamento, ligadas à maior colaboração com o governo dos Estados Unidos, mas fontes afirmam que as salvaguardas ainda não serão tão rígidas quanto as da Fable. No papel, isso faz do GPT 5.6 uma ameaça real, mas a posição da OpenAI é mais frágil do que as manchetes sugerem. O relacionamento com a Microsoft piorou. A OpenAI estaria sendo retirada das integrações do GitHub e Copilot. As situações com Apple e Samsung se complicaram e o consumo de caixa está altíssimo. Eles são fortes em trabalho com agentes, imagens e texto, mas a questão do dinheiro paira sobre tudo. O Google, por outro lado, não está agindo como uma empresa em modo de pânico. Sem vazamentos em massa, sem clima de emergência, quase nenhuma reação visível ao lançamento do Fable 5. Eles preparam o terreno para o dia 17 de julho. Dizem que o Gemini 3.5 Pro vai ser lançado com uma janela de contexto de 2 milhões de tokens, o dobro do que Claude Sonnet 5 Opus 4.8 e Fable 5 oferecem atualmente, o que é uma grande vantagem para bases de código enormes e documentos longos. Junto com ele vem o Nano Banana Pro, um novo modelo de geração de imagens baseado no 3.5 Pro criado especificamente para destronar o GPT. Image 2. E tem também o lado da generosidade que as pessoas sempre subestimam. Faça as contas. Você recebe cerca de 45 mensagens com o 3.1 Pro no IA Studio, o que parece pouco isoladamente, mas se somar com o aplicativo para consumidores, chega a 90. Inclua o antigravidade, já que usuários avançados dizem nunca chegar ao limite de 5 horas, além de Jules e os demais. E o uso efetivo que você consegue extrair do ecossistema do Google simplesmente humilha a concorrência antes mesmo de você usar os modelos Flash, ou considerar que o acesso pode ser distribuído entre várias contas. Enquanto a OpenAI e a Anthropic estão restringindo os limites dos planos e empurrando os usuários para níveis mais caros, o Google está praticamente distribuindo capacidade de processamento porque o modelo de negócios deles não precisa que cada token gere lucro. A IA é um recurso presente em uma dúzia de produtos, cada um com 1 bilhão de usuários, não um produto em si. Essa diferença estrutural faz com que sobrevivam mais que concorrentes que gastam muito por consulta. A única nuvem realmente sombria é a fuga de talentos, porque perder mentes como Noam Shazir e Sissi Xiao para OpenAI dói, não importa como você tente justificar. A DeepMind segue como um dos principais times de pesquisa do mundo, e nada na postura do Google indica medo.
Então aqui está a minha opinião sincera. Ou o 3.5 Pro iguala o Fable 5 na maioria dos aspectos, enquanto o supera em vários pontos-chave, ou ele supera em tudo. O atraso do novo pré-treinamento, o trabalho de eficiência flash, sinais do orquestrador e o padrão do Google de lançar rapidamente uma versão aprimorada após um lançamento problemático. Isso mostra uma empresa focada no longo prazo, não ficando para trás. Ou, claro, o Google pode acabar estragando tudo no maior palco possível, 10 dias e contando. Te vejo dia 17. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.